three things lays before you right now. First, the world is in a Sodom condition. Jesus said it would happen. Look at the perversion. Our women trying to act like man, our man trying to act like women. Três coisas estão diante de vocês neste exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Vejam a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres. Sissified, rotten, filthy, low down, devil-possessed, and don't know it. The Bible said that would happen, and that's where it's at. Efeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados, e não o sabem. A Bíblia disse que isso aconteceria, e é onde está. Secondly, it's in that hour, according to the scripture here, that Jambres appears. Secondly. Segunda, é nessa hora, de acordo com a escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem. Em segundo lugar. Thirdly, it's that same hour that the Son of Man is to be revealed. There is your believer, your make-believer, and your unbeliever. Em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Aí está seu crente manufaturado e seu incrédulo. There is a genuine word standing out vindicated. There is the make-believer impersonating it. And there is the unbeliever rejecting the whole thing. Há a palavra genuína se destacando, vindicada. Há o crente manufaturado personificando-a. E há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. Que Deus nos abençoe. Abençoe a quem fala e abençoe também a quem ouve. Temos uma pergunta e vamos tentar respondê-la, né? Com a Bíblia e a mensagem. Pastor Carlos, é correto a um irmão estar envolvido em tráfico de armas ou outras coisas ilícitas? Não, de cara a gente já vê que não é correto. Ilícitas. Tráfico de armas? Isto é muito pesado. Claro que não é permitido. Não é nem lícita. Mesmo São Paulo dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem as coisas lícitas, às vezes não convém ao cristão. Mas não são todos aqueles que dizem que são cristãos, que são pastores, que são obreiros, diáconos, evangelistas, que realmente são. Porque quem vê cara não vê coração. Então você não pode julgar todos por uma fração, julgar o bolo todo por uma fração do bolo. Mas vamos tomar aqui a escritura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, começando no verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, uma lista grande. Agora, o São Paulo vem no verso 11 e mostra a característica de um cristão, se ele tem passado por estas três etapas. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Então o homem, quando passa por esses três estágios, ele passou pelo estágio da santificação, lavados, foi lavado, foi santificado,
e foi justificado. Então, portanto, ele passou por uma etapa, 2, 3 etapas, então ele sabe muito bem que ele não deve praticar estas coisas. E também vamos tomar parte da mensagem Cristo revelado em sua própria palavra. Começando no 131, o profeta nos diz: se eu vou à igreja e faço só as coisas que eu creio que sejam corretas, e tento segurar no que eu penso que é certo, bem, você continua perdido. Só naquilo que você acha que é certo? Há um caminho que parece ser correto para o homem, mas o fim dele é sempre a morte. Isaías escreveu isso. Ou, vem, você não deseja ser salvo, você se perderá, vem? Deve ser aquela parte de dentro controlando. Então, enquanto a pessoa tem a parte de fora controlando ele, seus desejos, sua vontade de ter, de possuir, mas o desejo de dentro não é ter, é ser cristão. Não é ser chamado de cristão, é ser cristão. Embora que ele possa, às vezes, até ser chamado de diabo. Às vezes, o autêntico cristão, realmente, ele é chamado de diabo. Jesus foi chamado de Beelzebu. Estamos vivendo um tempo de dificuldades, em que ser cristão hoje é raridade. Agora, a igreja está cheia, mas cristãos... Jesus diz que porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à morte, mas o caminho da vida é estreito. Porfiai por entrar pela porta estreita, mas você deve ser controlado pelo homem de dentro. Bem, as pessoas às vezes dizem, eu falei em línguas, você não crê nisso, irmão Brana? Sim, eu creio. Bom, eu creio em falar em línguas. Eu gritei, não crê você nisto? Sim, Senhor. Eu vivo uma boa vida cristã, não crê você nisto? Sim, Senhor. Mas isto continua não significando que você está salvo. Não está nem se referindo às pessoas que fazem práticas ilícitas, abomináveis, profanas, fornicárias, como foi Esaú. Pessoas que vivem vidas limpas, são boas pessoas, mas ele diz assim, da mesma forma eram aqueles sacerdotes religiosos até a alma, tão religiosos que um foi interpretado de uma maneira errada, foi apedrejado até morrer, a pena capital de brincar com a palavra de Deus era a morte. Será que mudou agora? Agora nós rumamos um meio, que nós somos no século 21, nós somos uns cristãos mais educados, mais finos, então podemos pecar à vontade, criar um evangelho novo, para ter aquilo que nós queremos, vivermos os deleites da carne, nos prazeres da carne, e não sermos punidos. Mas vamos ao 133. Este que é o problema com o nosso país hoje. É a razão porque temos tantas páginas removíveis e coisas na terra hoje. As penas não são suficientemente fortes. Se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher de outro homem, você está vendo pastores praticando isto no Brasil inteiro? Arrumou um novo meio, pastor pode. Olha, se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua, mas primeiramente eu saltei aqui, saindo com uma mulher de outro homem, ambos deveriam ser levados em público e castrados em público e depois soltos, mas castrados. Isto é certo, se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua, alta velocidade, ele devia receber pelo menos uns 10 anos. Ele é um assassínio premeditado, embriagado em alta velocidade.
se ele mata alguém? Você coloca apenas assim para os fazer andar devagar, mas quando algum político desonesto pode apanhar este aqui e o deixa passar e diz, bem, ele estava bebendo um pouquinho, ele estava se divertindo, trabalhou muito, final de semana, ele não queria fazer aquilo, e mataria um homem, esposa e um punhado de crianças inocentes e deixariam aquela pessoa passar despercebido. Isso é política, este é o mundo, este é o diabo, mas isso não é a igreja. Ah, mas ele é muito bonzinho, já fez muita coisa. O que tem ele ficar aí mexendo com as irmãs? Nada. É o pastor. Deus disse que se um homem fosse apanhado em adultério, ou uma mulher levava-os até lá fora e os apedrejavam até morrer. Aquilo estabelecia isso, vem? Até mesmo que se você fosse apanhado com uma carga de lenha no sábado, leve-o e o apedreje. Eles viviam sob isto. E agora, vem, não temos esses tipos de lei hoje, porém o cristão, a igreja, a qual estou falando nesta manhã, aquela lei de Deus está em seu coração. Você não tem nenhum desejo de fazer isto, está aí dentro de você. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente, não importa o que elas sejam, você deseja somente. Se Deus precisa de um capacho na porta, Ele deseja que você seja aquele capacho, então você tem que estar contente por ser aquilo, seja o que for. Você deseja ser o capacho, vem, seja o que for que Deus queira que você faça, isto é o que você deseja fazer, porque é Deus. Agora é aí onde você realmente encontra o seu verdadeiro, genuíno amor por Deus. E se você vê uma outra coisa contrária a isto, agora então descobrimos que se um anjo pregar qualquer coisa, além do que já foi dito na Bíblia, que seja anátema, ninguém não pode fazer aquilo, isso deve ser exatamente da maneira que ela diz. Que Deus te abençoe. E se você está com dúvida quanto a isso, corra para o Calvário o mais rápido possível. Busque essas 3 etapas da regeneração, em nome de Jesus Cristo. Amém.